A China tem mais de 65 milhões de apartamentos vazios. Não, você não escutou errado, são 65 milhões de unidades. Daria para colocar toda a população da França, da Alemanha e da Espanha juntas e ainda sobraria espaço. Cidades inteiras foram construídas do zero, com arranha-céus, shoppings, parques e tudo mais que você pode imaginar. Só faltou uma coisa: as pessoas. O governo chegou, construiu e ninguém apareceu. E quando as pessoas apareceram, muitas vezes foi porque foram obrigadas. Tem muita gente que foi tirada à força de onde vivia para ser jogada em um apartamento que nunca pediram. Nesse vídeo você vai conhecer as cidades fantasmas mais absurdas da China, os projetos bilionários que viraram ruína e faliram, e os lados mais esquisitos e assustadores de tudo isso. Se inscreve no canal se você é novo aqui. Meu nome é Simon, esse daqui é o Rota Asiática, e vamos pro vídeo. Vamos começar entendendo o tamanho real desse problema. Quando você fala 65 milhões de apartamentos vazios, parece um número muito exagerado, mas infelizmente não é. A China passou décadas construindo em uma velocidade absurda. O país cresceu tão rápido que as construtoras e o governo simplesmente não paravam. Construir na China se tornou um sinônimo de progresso, de avanço do país. E daí você tem um problema muito sério. Quando você constrói mais do que as pessoas precisam, o que acontece? Você tem cidades completamente vazias. E isso daqui não é só um bairro vazio ou um conjuntozinho de casas vazias. A gente tá falando realmente de cidades inteiras. E é tão absurdo isso que você precisa ver para acreditar. Esse problema tem um nome: bolha imobiliária. Durante anos, o governo chinês incentivou a construção como um motor da economia. Construtoras pegavam muito dinheiro emprestado, construíam, vendiam na planta e usavam esse dinheiro para construir mais. Esse foi um ciclo que parecia não ter fim. Só que esse ciclo começou a dar muito problema. A Evergrande, uma das maiores construtoras do mundo, quebrou com uma dívida de mais de 300 bilhões de dólares. E ela não foi a única empresa desse setor. O setor imobiliário chinês responde por quase 30% da economia do país. Então, quando essa bolha começa a murchar, o país inteiro sente no bolso. E não só na China. O mundo inteiro ficou de olho nisso, porque uma economia do tamanho da economia chinesa afunda junto muitos países que estão por perto. E o mais curioso é que quando algumas dessas construtoras quebraram, os apartamentos que elas venderam na planta ainda não tinham sido entregues. Tem mais de 1 milhão de famílias chinesas que pagaram por apartamentos que nunca foram construídos. Pagaram anos de economia, às vezes uma vida inteira de economia, e não ficaram com nada. Aconteceram muitos protestos, as pessoas não aceitaram isso de uma forma muito pacífica, foi um escândalo enorme e o governo utilizou das suas artimanhas para conseguir apagar esse incêndio. Mas como que estão essas cidades hoje em dia? A principal e a mais famosa delas se chama Orduz Kangbashi e fica na Mongólia interior, bem no norte da China. E a história desse lugar é bem curiosa, acho que podemos falar assim. No início dos anos 2000, o governo decidiu construir uma cidade modelo ali. Uma cidade planejada, moderna, com capacidade para abrigar 1 milhão de pessoas. Foram construídos prédios residenciais enormes, museus, teatros, uma praça central enorme, muitas estátuas também, monumentos do governo, todo tipo de coisa. Esse projeto custou bilhões. E sabe quantas pessoas foram morar lá? Menos de 2% do que eles esperavam. Por anos, Orduz Kangbashi foi chamada de a maior cidade fantasma do mundo. Você andava pelas ruas e o silêncio era ensurdecedor. Prédios novos, bem conservados, algumas luzes acesas à noite por temporizador, mas um número de 0 pessoas. Era como se alguém tivesse construído um cenário de filme e esquecido de contratar atores. Mas ela não é nem de longe a única cidade. Tem também a cidade de Kaofeijian. E essa daqui é ainda mais triste. O governo investiu mais de 100 bilhões de yuans para criar uma cidade ecológica sustentável do zero. Isso numa região de mangue no litoral. Era para essa cidade ser um exemplo para o mundo inteiro de como construir uma cidade verde e moderna. Avenidas arborizadas, sistema de transporte eficiente, muita tecnologia de ponta, que é uma coisa que a China entende. Só que as pessoas simplesmente não foram para lá. Não tinha emprego lá. Não tinha motivo para viver ali. E hoje em dia, Kaofeijian é um conjunto de prédios corroendo perto do mar, com a vegetação voltando a tomar conta de tudo.
E aqui tem uma pequena correção a ser feita, na real. Alfedian ainda é amplamente vista como um exemplo de Ghost City, de cidade fantasma, mesmo em 2026, especialmente ali nessa parte da cidade ecológica que tinha sido planejada para 1 milhão de habitantes, mas ela não é mais uma área completamente parada ou abandonada como era há uns 5 ou 8 anos atrás. A situação hoje em dia é bem mais mista. O lugar tem uma zona portuária e industrial que tem crescido aos poucos, tem uma zona ativa econômica, porém a região urbana e residencial continua subocupada e muito longe das expectativas originais. E você também tem o exemplo de Ujapu. Essa daqui o governo quis fazer a Manhattan chinesa. O projeto era replicar o skyline de Nova York, com torres financeiras, centros de negócio internacional, tudo isso numa cidade nova perto de Tianjin. As obras começaram, foram erguidas várias torres, e daí o dinheiro acabou. As obras pararam no meio, e a única coisa que existiu ali por muito tempo foram prédios pela metade que nunca foram terminados. Atualmente, em 2026, depois de muitos anos da promessa que fizeram lá atrás, existem estimativas que dizem ter 100 mil pessoas vivendo e trabalhando na área, e muitos são funcionários do governo ou de poucas empresas que foram incentivadas a se mudar para a região. E a pergunta que não quer calar: por que o governo continua construindo, mesmo sabendo que ninguém vai morar lá? A resposta pode ser bem estranha. Construção gera PIB, gera empregos no curto prazo, faz os números crescerem no papel. E na China, governadores locais eram avaliados pelo crescimento econômico da sua região. Então construir, mesmo sem demanda, era uma forma de mostrar resultado. O problema é que essa conta chegou. As cidades fantasmas chinesas têm um lado ainda mais estranho, porque algumas delas não são apenas cidades vazias, elas são meio que cópias de cidades europeias. Isso é uma das coisas mais bizarras que você pode ver no mundo hoje em dia. Tianduchen fica perto de Hangzhou, e quando você chega lá, você acha que entrou num portal para Paris. Tem uma Torre Eiffel de 108 metros de altura, tem praças, fontes, uma arquitetura bem europeia, só que é praticamente uma cidade vazia. Tem algumas pessoas e famílias que moram lá, tem alguns poucos comércios, mas na maior parte do tempo você anda pela Paris chinesa e não encontra praticamente ninguém. É muito perturbador, só que de um jeito bem diferente. Uma cidade bonita, bem construída e completamente sem vida. E não para por aí. Existe uma cidade chamada Hallstatt, que é uma vila histórica da Áustria, patrimônio da Unesco. É uma cidade bem bonita, tem casas à beira de um lago de montanha, e os chineses simplesmente copiaram ela inteira. Eles construíram uma réplica fiel no sul da China, na província de Guangdong. Quando os moradores originais da Áustria descobriram, ficaram completamente chocados. Mas novamente, essa versão chinesa, apesar de não ter se transformado em uma cidade fantasma total como as outras, está muito longe de ser um lugar vibrante e muito bem habitado. Esse lugar aqui está mais para um bairro temático de alto padrão do que um lugar vivo e bem habitado. E esse é o mesmo padrão que a gente vê em lugares como Tianduchen, a Timistown também, que fica perto de Xangai e é uma réplica de uma cidade britânica. Eles constroem algo belíssimo, mas a demanda real de gente morando nessa região não acompanha esses planos. Mas agora vem uma parte que talvez seja mais pesada de todo esse vídeo. Porque até aqui a gente só falou de cidades que foram construídas e que ninguém quis morar lá. Só que existe o outro lado dessa história. O lado das pessoas que foram tiradas de onde viviam praticamente à força. A urbanização forçada na China é um fenômeno real e muito pouco falado. O governo tem um projeto de levar centenas de milhões de pessoas do campo para a cidade. Na teoria, isso é só modernização, mas na prática, o que é documentado e relatado muitas vezes não é bem assim. Os relatos dizem que você recebe uma notificação de que sua aldeia vai ser demolida. Você tem um prazo, e você vai morar num apartamento que o governo escolheu para você, em um lugar que você nunca pediu. Isso aconteceu em escala gigantesca com populações do Tibete, de Xinjiang e de várias regiões rurais por todo o país. Aldeias que existiam há séculos, com cultura, história, laços comunitários, simplesmente apagados do mapa. E essas pessoas são realocadas para conjuntos habitacionais novos, com apartamentos pequenos, longe de tudo que eles conheciam, sem a terra onde eles cultivavam e muitas vezes sem os vizinhos de uma vida inteira. E quem se recusa a sair? Bom, existem várias histórias bem sombrias com o que acontece com quem resiste. Existe até um termo em chinês que se pronuncia algo como Tin Sou Huo, que significa literalmente uma casa-prego.
E são aquelas pessoas que se recusam a sair e muitas vezes ficam sozinhas no meio de um canteiro de obras. Tudo acontecendo ao redor, novas coisas sendo construídas ali, e a única casa que permaneceu ali. Tem muitas fotos chocantes disso daqui, eu vou deixar algumas para vocês verem aqui. E nelas você vê casas pequenas, sozinhas, muitas vezes no meio de um buraco enorme de escavação. E ali vive uma família que se recusou a sair. É uma imagem que diz muita coisa por si só. E aqui a gente chega num ponto que é um paradoxo disso tudo. A China tem 65 milhões de apartamentos vazios. E ao mesmo tempo tem centenas de milhões de pessoas que não conseguem pagar por um aluguel nas grandes cidades. Os apartamentos vazios existem, em sua maioria como investimento inclusive. Famílias chinesas de classe média compram apartamentos como se fossem ações na bolsa. A famosa especulação, né? Eles não compram para morar, eles compram para valorizar. E aí você tem o absurdo de uma cidade como Xangai, onde um apartamento pequeno custa o equivalente a décadas de salário de um trabalhador comum, enquanto a 2 horas dali tem um prédio que ninguém vive. Muitos prédios, na verdade. O problema não é a falta de espaço, e não é, muito menos, a falta de construção. É uma distorção muito grande entre onde as casas estão e onde as pessoas precisam delas. E ninguém sabe muito bem como que se resolve isso sem estourar a bolha imobiliária do país. O que já aconteceu algumas vezes e é uma catástrofe econômica muito grande. Bom, e fica a pergunta aí. Se o governo chinês te oferecesse um apartamento novo, gratuito, em uma dessas cidades planejadas, você aceitaria? Você moraria numa Paris imitada, uma cópia de Paris no meio da China? Comenta aqui embaixo, porque eu quero muito saber o que vocês acham disso tudo. Se você é novo por aqui, se inscreve aí no canal. A gente tá tentando postar vídeo aqui o máximo que a gente consegue, manter a nossa frequência bem melhor aqui do que antes. Eu sou muito grato por cada um de vocês que acompanha nosso trabalho aqui. Muito obrigado e a gente se vê nesse outro vídeo que tá aqui na sua tela.